Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. Quando falamos sobre a Coreia do Norte, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Hein? Certamente, você deve pensar em um país com um governo ditatorial e opressivo, onde as pessoas não têm liberdade de expressão e são ameaçadas de morte caso façam algo que não seja a favor do governo. Em teoria, as coisas são mais ou menos assim. Durante muito tempo, a Coreia do Norte foi um dos países mais secretos do mundo. O governo não gosta que pessoas de fora vão para lá e descubram o que está acontecendo dentro do país. Mas como é viver na Coreia do Norte? Hein? Será que é tão ruim assim quanto dizem por aí? Vem comigo que eu te conto tudo sobre a vida dos norte-coreanos. Antes de mais nada, deixa eu explicar para você por que existe uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Antigamente, a Coreia era uma só nação. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia tinha sido dominada pelo Japão, os japoneses se renderam. Como consequência, a União Soviética ficou com a parte norte da Coreia e os Estados Unidos com o sul. Os soviéticos apoiaram o sistema de governo comunista, enquanto os Estados Unidos eram anticomunistas. Em plena Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos jamais entrariam em um acordo. Coreia, então, foi formalmente dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, no dia 9 de setembro de 1948. Por causa das diferenças políticas, os dois países começaram uma guerra em 1950, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. 3 anos depois, a guerra chegou ao fim, mas os dois países nunca fizeram um tratado de paz. Desde que a Coreia do Norte passou a ter um regime ditatorial, apenas 3 homens governaram o país, todos eles da mesma família. O primeiro foi Kim Il-sung, que ficou no governo até o dia de sua morte, em 1994. Depois, a Coreia do Norte foi governada por Kim Jong-il, que ficou no poder por 17 anos. Em 2011, após a morte do governante anterior, Kim Jong-un se tornou o novo líder do país. Mas como é realmente viver na Coreia do Norte? Um país onde mais de 25 milhões de habitantes vivem controlados por um governo que regula estritamente todas as áreas da vida diária. Para você ter uma ideia, as pessoas precisam pedir permissão quando vão viajar. Além disso, é difícil para os visitantes entrarem no país. Se você deseja um dia visitar a Coreia do Norte, saiba que você não poderá sair tirando foto de tudo que vê pela frente, e muito menos sair andando pela rua desacompanhado ou mesmo questionar o roteiro de viagens, que é elaborado pela Agência Coreana de Viagens Internacionais. Para você ter uma ideia, o país mais fechado do mundo recebe apenas cerca de 70 mil visitantes por ano. A título de comparação, a França recebe cerca de 85 milhões de turistas anualmente. Ao visitar o país, os agentes de turismo orientam os visitantes a seguir algumas recomendações. Eles deixam claro que se houver qualquer coisa que o turista fizer de errado, os guias também irão pagar por isso. Eles também alertam para não fotografar militares, não sair sozinho do hotel e perguntar antes de fazer qualquer coisa que possa colocar a vida dele em risco. E distribuir material religioso e discutir política internacional é algo que está fora de cogitação. Por causa da rivalidade com a Coreia do Sul, os turistas não podem entrar com livros ou revistas sul-coreanos, além de câmeras com GPS e lentes de longo alcance. Em alguns casos, é preciso deixar os celulares e o passaporte com as autoridades norte-coreanas antes de entrar no país. E acredite, desobedecer às regras pode custar um preço muito alto.
Um exemplo é o que aconteceu com um estudante norte-americano chamado Otto Frederick, em 2016. No dia 2 de fevereiro daquele ano, ele foi pego por ter roubado um cartaz com propaganda política no hotel onde estava hospedado, em Pyongyang, capital norte-coreana. Otto foi condenado a 15 anos de trabalho forçado. Ele foi extraditado mais de um ano depois. Otto estava em coma quando voltou para o seu país e acabou morrendo 9 dias depois. Apesar dos riscos de receber uma punição severa ao cometer algum erro, não é proibido interagir com os norte-coreanos, apesar de poucos falarem inglês ou qualquer outro idioma. Cerca de 2 anos atrás, um australiano chamado Alex Sigley, que foi viver na Coreia do Norte para estudar na melhor universidade do país, relatou um pouco do que é viver na capital norte-coreana. Como ele mesmo relatou em uma matéria do The Guardian, suas experiências são de um estrangeiro, mas ele fez algumas observações sobre como os nativos de Pyongyang vivem. Alec relatou o quanto gostou das interações que teve com seus colegas da faculdade, pois eles estavam em total desacordo com a visão estereotipada de pessoas que passaram por uma lavagem cerebral. Como residente estrangeiro de longa duração com visto de estudante, Alec teve acesso quase sem precedentes a Pyongyang. Isso significa que ele tinha liberdade para vagar pela cidade sem ninguém o acompanhar. Ele relatou que a interação com os habitantes locais podem ser limitada às vezes, mas que podia fazer compras e jantar em quase qualquer lugar que quisesse. Na época, Pyongyang estava com uma classe de consumidores pequena, mas crescente, devido em parte às políticas do governo para liberalizar setores da economia. Assim, comer fora foi uma importante manifestação desse novo poder de compra. Mas e o que eles comem lá, hein? Certamente na Coreia do Norte não tem as mesmas marcas de fast food que temos aqui, mas tem algumas marcas bem parecidas, né? Alec disse que gostou muito de um restaurante de hot pot, que é um método de cozimento originado na China, preparado em uma panela fervendo com uma variedade de alimentos e ingredientes. Nesse caso, Alec disse que havia mais de 50 ingredientes para escolher e que o alimento era pego pelos clientes em uma espécie de esteira. Obviamente, Pyongyang tem uma grande variedade de excelente comida coreana, mas também é possível encontrar sushi e alguns restaurantes chineses bastante autênticos. Há também um restaurante de fast food extremamente parecido com o KFC e outro que serve hambúrgueres e batatas fritas. Segundo Alec, o hambúrguer era bem parecido com o do McDonald's. É possível ainda achar coisas de países estrangeiros para comprar, como sabonete da marca Dove e até roupas esportivas da Adidas. Os produtos fabricados localmente estão melhorando em relação à qualidade. Há alguns anos, todo o papel era cinza e grosso, mas agora as lojas estão cheias de cadernos, assim como os nossos aqui do Brasil. O governo também tem incentivado um maior uso de tecnologia e, embora os moradores locais ainda não tenham acesso à internet, sua própria rede interna está se tornando mais desenvolvida. Ao andar de metrô em Pyongyang, é possível ver pessoas olhando atentamente para seus celulares, acompanhando jogos, filmes ou notícias. Alec disse que talvez a experiência mais surpreendente que teve foi conversar com vários habitantes locais. Um motorista de táxi, por exemplo, disse que sabia que a Austrália era um destino turístico popular. Ele sabia que o país tinha apoiado os imperialistas dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, na qual seu avô havia lutado, mas disse que esperava que muitos estrangeiros, inclusive australianos, fossem viver em sua cidade natal. No dormitório, que dividiu o quarto por 4 meses com um estudante local que falava em inglês, Alec disse que ele não era muito diferente de um cara típico de 20 e poucos anos. Fã de futebol, ele citou Neymar e Messi
e disse que tinha um interesse pela política internacional e sonhava em um dia trabalhar no Ministério das Relações Exteriores de uma Coreia unificada. Mas, diferente de um jovem de 20 e poucos anos de qualquer outro país, o colega de quarto de Alex se orgulhava de ter representado a universidade em um desfile militar assistido por Kim Jong-un. Ele sempre mantinha uma foto desse dia em sua mesa. E quando ele perguntou a Alex se a Austrália era um estado de partido único, ele ficou surpreso ao descobrir que o país tem um sistema multipartidário. Informações como essa e sobre como funciona o resto do mundo provavelmente são escondidas pelo governo, que censura e regula tudo que chega à população. Apesar de não sabermos exatamente o que acontece na Coreia do Norte, ao que tudo indica, atualmente as coisas não andam muito bem por lá. Em junho de 2021, Kim Jong-un reconheceu formalmente que seu país enfrenta escassez de alimentos, afirmando que o setor agrícola não conseguiu cumprir suas metas de grãos devido aos tufões no ano passado, que causaram inundações. Os preços dos alimentos dispararam a um ponto de 1 quilo de banana custar cerca de $45. Especialistas acham que, como a Coreia do Norte fechou suas fronteiras para conter a disseminação do Covid-19, o comércio com a China despencou, o que atrapalhou o fornecimento de alimentos, fertilizantes e combustíveis. Esse foi um pouco do que sabemos sobre como é a vida na Coreia do Norte. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!